Fala galera, sou o Ricardo, mais um vídeo aí sobre essa série, né? Day Trade em opções. Opções é uma excelente ferramenta, né? Tem um gerenciamento de risco muito bom para quem quer operar o giro sem muita alavancagem. Tem alguns operacionais que funcionam muito bem, então vamos dar sequência aí a esse treinamento bem básico, né? Mas são algumas coisas que eu utilizei e que eu testei em algum momento assim, e eu vi que realmente ali tinha um jogo de gerenciamento entre risco e retorno realmente muito interessante. Foi algo que realmente me fez virar aquela chavinha, né, que todos sonham em virar no trading. Então, se você quer entender um pouquinho mais como funciona, né, como eu cheguei a essas conclusões, me acompanha, fica aí até o final desse vídeo, né? Não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like para dar uma força. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou algum comentário, deixa aí nos comentários, para mim vai ser um prazer entrar em contato com você, falar com você e talvez te ajudar de alguma forma. Antes de começar a falar do conteúdo desse vídeo, deixo um convite para você conhecer um treinamento que eu gravei com o maior carinho, tem um monte de coisa boa lá, tá no site da Udemy, custa uma merrequinha, então se você tiver curiosidade, só dá uma olhada lá no conteúdo. Não tem um custo muito alto, né? Acho que é R$100, cento e poucos reais. É bem barato por tudo que eu entrego. Então eu falo, além dos conceitos, né, das opções aí, que é o básico que todo mundo tenta entregar, eu falo ainda de um monte de estratégia, um monte de coisa realmente útil. Falo sobre ferramentas, então falo sobre PNT, sobre FlexScan, sobre algumas coisas, sobre garantia, sobre rolagem, imposto de renda. Então tem um conteúdo bem completo, além do módulo de Day Trade. E no módulo de Day Trade, ó, tem vários vídeos aí, leilão, operações aí que não deram certo, operações que deram certo. Então um treinamento aí que eu considero bem completinho, fiz com bastante carinho, algo que eu dediquei bastante tempo em cima. Tá lá à disposição aí para quem quiser se aprofundar um pouco mais aí nos conceitos e nas reais utilidades das opções. Agora, sem mais delongas, vou abrir o slide aqui para a gente falar hoje sobre um conceito bem básico e que faz total sentido e tem muita utilidade, e às vezes a gente nem se liga muito em relação a isso. Por mais básico, né, que seja esse conceito, eu acho que tem muita gente que entra para o mercado e acaba não se ligando na importância desse conceito, né? Na real utilidade desse conceito para quem opera não só opções, né? Tem alguns outros ativos que muita gente usa esse mesmo operacional ou um operacional muito parecido, né? Com aquele operacional de book, né? Operar o book, operar o livro de ofertas ali e não se importar muito com outros acontecimentos ou com outros movimentos que estão ali num gráfico ou em alguma outra coisa. Se importa realmente com o book da opção ali e com times in trade. Então, outros ativos que costumam ter um operacional mais ou menos parecido, por exemplo, DI, a galera opera muito DI com book, né, livro de oferta, só há muito tempo atrás se operava dólar dessa forma também, porque o dólar tinha uma outra dinâmica de operações, né? Hoje já não funciona mais. Ações, muitas ações que tem um valor baixo também ali, ações na casa de R$5, R$4, R$3, dá para fazer uma operacional bem parecido com essa e até em opções mais caras. Então, vou deixar o conceito nesse primeiro vídeo, então se você ficar comigo aí até o final, você vai pelo menos entender o conceito, né? Que é algo muito besta, mas que vai, pelo menos para mim, assim, quando eu entendi o conceito ali, entendi um pouco desse sisteminha, eu passei melhorou muito a minha consistência operacional ali. Eu acho que foi uma virada de chave, algo extremamente simples, totalmente simples. Assim, eu achei até meio ridículo, né, quando eu comecei a testar, mas para mim fez muito, muito sentido. Então é assim, existe um sistema de formação de preço e negócios na bolsa. Então eu acredito que a maioria das pessoas que estejam me assistindo, estejam acompanhando esses vídeos sobre day trade e opções, sabem disso, né? Sabem o que é ali o livro de preço, né? O livro de ofertas, o book, né? Que a gente fala, o book de ofertas de um ativo, nesse caso das opções, e o sistema que saem os negócios. Então são duas coisas aqui que, por mais simples que elas pareçam, muitas vezes a gente não se liga da utilidade que tem ali, né, por detrás ali. Então, qual que é o sistema de informação da bolsa, né? Como que funciona isso?
a gente tem de um lado, a gente vai ter compradores. Então aqui a gente vai ter os compradores aqui. Então a gente vai ter vários compradores aqui. Vai ter os primeiros da fila, vai ter os segundos da fila, os terceiros e por aí vai. Vai estar todo mundo aqui. Aqui, o que acontece aqui? Aqui é uma fila, né, por ordem de chegada. Então, se você quer comprar muito um produto que está numa promoção, por exemplo, a Black Friday, alguma coisa assim, o que você faz? Você vai dormir na fila lá da loja para você ser o quê? Para você ser o primeiro. Por quê? Porque qual é a probabilidade de você conseguir comprar um produto lá que você quer sendo o primeiro da fila? A probabilidade de ser o primeiro da fila é de 95%, que eu vou conseguir comprar aquele produto. E se eu for o último da fila, qual que é a probabilidade de eu conseguir comprar aquele produto? Então a probabilidade já cai, sei lá, para 30%, por exemplo. Então, qual que é o conceito aqui? Qual que é a importância aqui? Ordem de chegada. Então, na bolsa existe o respeito, né? A bolsa tem um sistema lá que ela realmente respeita a ordem de chegada. Se você pendurar a sua ordem lá e for o primeiro da fila, não tem quem passe na sua frente, né? Sua ordem vai ficar lá, ou ela vai ser executada, ou você vai cancelar aquela ordem de lá e ela não vai ser executada, mas você vai ficar em primeiro da fila. Então, dito isso, qual é a probabilidade de você conseguir negociar você estando no começo da fila, né? Ao invés de estar lá no final da fila? Então, esse aqui é uma coisa muito besta que faz total sentido em muitas vezes, em muitas situações. Então, beleza. Então, a gente tem os compradores. Do lado dos vendedores, a gente vai ter a mesma situação. Tá? A mesma situação. Book de ofertas e vai ter lá os vendedores. Então, tá aqui os vendedores. Então, segue no mesmo raciocínio. Então, qual que é a probabilidade desse cara aqui negociar primeiro do que esse cara aqui? Se a gente tiver um book muito cheio, né, muito carregado de opções, muitas vezes sai negócio para esse cara, sai negócio para esse cara, e o cara que está aqui atrás no final da fila, ele fica lá chupando o dedo e não sai o negócio para ele. Então, tá aqui dois conceitos. Então, beleza. Então, a gente sabe que desse lado aqui, um lado a gente vai ter sempre os compradores, né, nas telas operacionais funciona assim. No lado esquerdo a gente vai ter os compradores e no lado direito aqui a gente vai ter os vendedores. Beleza. Como que sai negócio? Né? Como que sai negócio? Então, quando a gente olha para o book de ofertas, a gente tem a opção de pendurar nossa compra junto com os compradores, naquele preço que a gente acredita que é um bom preço para negociar aquele ativo, aquela opção, ou a gente vai lá e compra mercado do vendedor. Então, a gente vai lá e agride o vendedor, compra do vendedor, compra mercado. Então, sempre que a gente tem urgência de comprar alguma coisa, a gente vai lá e agride o vendedor. Ou, se a gente tem muita urgência em vender, né, muito rápido, o que a gente faz? A gente vai lá e vende para o comprador. Porque se a gente pendurar a nossa oferta aqui, a gente colocar a nossa oferta de venda aqui, a gente tem o risco de liquidez. Pode não ter liquidez naquele preço, naquele momento, naquele dia, e o nosso negócio ficar lá esperando sair, e você ficar no, né, que a gente fala, fica no ponto de ônibus lá, aguardando sair o negócio e acaba não saindo. Então, isso é uma coisa que acontece bastante, que você ficar esperando lá e não sair negócio. Então esse é um ponto. Se você quer urgência, você tem que ir lá e vender com urgência aqui o seu em cima do comprador. Aí que entra a grande sacada do negócio. Por quê? Quem é que vai conseguir negociar uma oferta lá, comprar um preço, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, vamos imaginar que aqui é um 10 que está saindo. Então a gente está negociando uma opção que custe 10 centavos. Então está aqui, ó. Ela custa 10 centavos. Certo? Então, aqui é o 10 centavos. Esse 10 centavos, ele é um 10 centavos comprador. Então tá lá, o book, todas as ofertas aqui, 10, 10, 10. Aqui para baixo vai ter as ofertas a 9. Tá lá. Se eu for o primeiro cara esperando aqui nesse 10, o primeiro cara esperando aqui, quando tiver alguém que tem urgência em vender, ou o cara não se importa com o preço, o cara simplesmente quer vender aquela opção naquele momento, porque não importa os motivos pelos quais o cara quer vender, ele vai lá e vai bater nesse 10, ele vai agredir o 10. Então o que vai acontecer se eu sou o primeiro da fila aqui? Eu vou comprar um preço que é bom, ele é um preço comprador. Eu tenho como fazer negócio, comprar o 10 e vender com 11, por exemplo, nessa situação aqui, porque o 10 é um bom comprador. Então a minha probabilidade de conseguir negociar essa opção aqui, ela é maior do que se eu tiver lá no final da fila. Então,
quando eu falo em book de oferta e sistema de formação de preço, a intenção que eu tento, o recado que eu tento passar aqui é justamente esse. Então, por mais besta que esse conceito pareça, por mais simples, mas se você souber o que tem aqui, certo? O que tem aqui, né? O que está lá no book de compras, o que está lá no book de vendas dos vendedores, o porquê que saem negócios, né? Qual é o tipo de negócio que sai? Então, no meu treinamento da Udemy lá, tem lá. É nego montando trava, é player montando, fazendo um lançamento coberto, é um player vendendo uma put, talvez um gringo gigantesco montando uma posição com papel e vendendo uma opção. Então tem um monte de razões aí pelas quais sai um preço, chega a distorcer o preço de uma opção, e para quem está bem posicionado no book, consegue negociar essa opção a um preço mais justo ali, de uma forma mais segura, né? Um operacional mais segura. Então, por que é importante entender esse sisteminha de formação de preço da bolsa? Parece algo assim muito idiota, mas é justamente para você entender o metajogo aqui nesses caras, simplesmente book e times in trade, né? Pode olhar no meu YouTube aí, tem várias lives minha operando ao vivo, e na minha tela só tem book, times in trade e o Superdom lá, né, da Profit, que é uma ferramenta bem bacana para administrar as operações ali. Eu gosto bastante de usar o Superdom, mas tem gente que nem usa só a boleta de compra e venda, book, times in trade. Então isso é o suficiente para entender o metajogo e ter operações ali com um nível de segurança muito alto, muito diferente de você operar um índice, muito diferente de você operar um dólar, muito diferente. Isso aqui não é tape reading que ficam falando, tape reading, porque tape reading, não sei o que lá. Isso aqui não, para mim é book e times in trade. Dentro do book aqui você vai ter o cara que é formador de mercado, você vai ter o player que está montando uma posição e aquele preço é comprador mesmo, para você comprar. Você vai ter o cara que bate num preço lá para virar. Então, com o tempo, você vai entendendo a dinâmica desses caras aqui. Mas não é com um dia, dois, acompanhando a tela. São dias e dias ali para você entendendo o metajogo. Por isso que nesse vídeo introdutório aí, né, essa parte mais operacional, eu quis bastante enfatizar isso, deixar bem essa mensagem bem clara da importância de algo tão simples e que funciona tão bem, principalmente para aqueles que querem começar a operar o day trade em opções. Eu acho que esse é o melhor caminho, é entender através da fila do book ali, né? Você entender ali onde está a sua oferta, onde você está posicionado, quem é o market maker daquele book, o cara que agride, o cara que não agride, quem são os players ali, aos poucos. Como que você vai entender isso? Acompanhando o book de ofertas e os negócios que saem. Por mais ridículo e mais simples que isso pareça, é o que mais faz sentido, né? Muita gente entra para a bolsa e não entende nem o que é um book de ofertas. Não entende. A pessoa vê lá, último negócio, 10 centavos. Então eu consigo comprar 10. Então, você vai pendurar a sua ordem, às vezes vai ter 1 milhão lá, na sua frente, sua ordem vai estar lá no final da fila, né? A chance de você conseguir comprar essa opção a 10 centavos aqui, ela é mínima, e dependendo da sua urgência, você vai ficar esperando no book lá, não vai comprar e vai perder talvez a operação, vai perder a chance que você tinha de entrar lá, de ter comprado a 11, enfim. Então eu vejo muita gente entrando para a bolsa e não entendendo isso aqui. Isso aqui é muito, muito básico para quem quer operar o day trade de opções. Índice, dólar, operar análise técnica, operar outros ativos, né, Forex, cripto e tal. Isso aqui eu acho que já não faz tanto sentido. Mas para o operacional que eu me desenvolvi e que eu consegui, de certa forma, atingir a consistência, foi acompanhando esses caras aqui, né? O book, times in trade, e só, mais nada. E o livro de ofertas aberto ali para você entender como é que tá ali, né? No começo é muito esquisito, né? Aqueles números, tal, player cancela, não cancela e vira fila, não sei o que. Mas com o tempo você vai entendendo. Tentei passar a minha mensagem, né, do que eu aprendi nesses 2 últimos anos operando o giro em opções, fazendo trade de opções. Isso aqui para mim foi básico. Depois eu incluí outras coisas, dá para olhar um gráfico, dá para ter alguns outros tipos, né, de viés ali, operacional, tem trava que dá para montar, tem um monte de coisa que dá para fazer operando day trade de opções, não é só book, né, e tal, tem um monte de coisa que você vai
se desenvolvendo, mas eu comecei por aqui. Foram os meus primeiros passos ali operando, né? Acabei entendendo ali um pouquinho das probabilidades, né? Na primeira semana agendei algumas ordens, deixei algumas ordens penduradas. Em alguns books eu fiquei em primeiro, em segundo, em terceiro lugar ali depois de um tempo. E aqueles negócios saíram com muita facilidade. Então por isso que eu reforço aqui a importância de entender o básico, né? Os pontos básicos da bolsa são os que mais funcionam, né? A gente fica procurando complexidades enormes e o básico funciona. Então, se você gostou desse conteúdo, se você assistiu até aqui, eu agradeço imensamente, né, a sua audiência, a sua atenção. E não esquece, deixa aquele likezão, se inscreve aí, visita meu treinamento na Udemy lá. Tem bastante coisa que eu acho que vai te ajudar a se desenvolver. O preço é muito baixinho aí, perto dos conteúdos que estão lá e perto do conteúdo que a galera costuma entregar por aí. Eu tenho bastante coisa interessante lá. Hoje eu trabalho numa casa de research, falo de opções o dia inteiro. Então, se você quiser me achar, Instagram, quiser conhecer um pouco mais aí do meu histórico, né? Acompanha meu YouTube aí, tem bastante coisa legal. E para mim é um prazer enorme compartilhar todo esse conhecimento aí com vocês.